Olá, muito boa tarde. Estamos no arranque de um novo ano catequético. A transmissão da fé passa muito pelas estruturas paroquiais da catequese e cada vez mais também pelas famílias. É por isso que temos connosco a irmã Arminda Faustino, coordenador do Departamento de Catequese do Secretariado Nacional de Educação Cristã. Estão também a Rita Santos e o João Pedro Santos, um casal que tem trabalhado também bastante no envolvimento das famílias neste processo da catequese. Obrigado, boa tarde por estarem aqui connosco. De referir que a Rita também colabora com o Secretariado Nacional de Educação Cristã. Irmã Arminda Faustino, começava por si, é o momento das inscrições na catequese, em ambiente de paróquia, e uma catequese que podemos dizer que tem evoluído bastante nos últimos tempos, na abordagem nova que vai fazendo nesta transmissão da fé, não esquecendo que as crianças de hoje são muito diferentes das crianças de há 10 anos atrás e de há mais tempo, e como tal, no Secretariado de Educação Cristã tem-se feito um trabalho também de leitura das necessidades atuais das crianças. Exatamente. E procuramos também ir correspondendo, olhando estes sinais dos tempos e procurando dar resposta àquilo que somos interpelados, porque efetivamente não é só a grande mudança dos últimos tempos, porque vemos que às vezes até num período muito curtinho, às vezes entre irmãos, a educação não é igual do primeiro, do segundo filho ou do terceiro filho. Por isso, muito mais assim na educação cristã e também na catequese. E é por isso é que também os nossos bispos, como os nossos pastores, também vão pensando, refletindo e vamos procurando, digamos assim, à luz também do Evangelho, com a graça do Espírito Santo, ir descortinando por onde fazer caminho e, sobretudo, em conjunto para nos escutarmos também uns aos outros, porque a solução não está só num ponto ou só numa pessoa, mas nesta vivência, nesta experiência do que é ser cristão e ser anunciador, digamos assim, da boa nova, daquilo que nos alimenta. E há um desafio particular que se coloca a quem é protagonista na catequese, o catequista, não é? A irmã referia que às vezes de um irmão para o outro há uma diferença. Mas o catequista, às vezes, perpassa várias gerações. Verdade. Está há alguns anos na paróquia. E ele tem que ter esta sensibilidade e tem que ter esta capacidade de se adaptar às novas ferramentas e também de ser criativo para a gerar ele próprio tantas vezes, não é? Não só adaptar-se às novas ferramentas, mas isto implica também muito deste aprofundamento da vivência cristã e deste sentido de igreja e de pertença, de fazermos este caminho conjuntamente e não isoladamente. Se calhar esta é uma das grandes diferenças também nos tempos de hoje do que era aqui há alguns tempos atrás. Alguns tempos atrás o catequista pegava no guia e tinha a Bíblia, faço a catequese. Hoje é muito mais do que isso. Hoje, o ser catequista, já o Papa Francisco, alguns anos atrás no Congresso, sobre a catequese, nos falava sobre isso, não é o dar a catequese, mas é viver, fazer esta experiência do que é ser discípulo missionário de Cristo. E daí esta necessidade que também nós sentimos hoje como um grande desafio da formação e da atualização dos catequistas, porque não podemos pensar, fiz um curso, estou preparada, sou professora e sei muito bem, conheço muito bem a psicologia, as ferramentas, domino tudo muito bem. Isso não é suficiente. É importante, claro. É importante, mas não basta, claro. Porque se a alegria é a catequese, a alegria deste encontro com o Senhor e levar todos a esse encontro para saborear, para ter a sua vida cheia de fé, de esperança e de caridade e conseguir ultrapassar também as dificuldades e os desafios do dia-a-dia, é necessário muito mais e estarmos atentos uns aos outros para irmos caminhando, fazendo esse caminho, não é? Tiramos já esta questão a limpo, temos aqui um catequista, João Pedro Santos. Como é que é este desafio da transmissão da fé, de ser veículo desta transmissão da fé para novas gerações, que competir com os pequenos ecrãs, com as consolas de jogos, com linguagens muito diretas e curtas,
como é que se é criativo e como é que se é certeiro nesta transmissão e nesta forma de cativar. Pois, boa tarde. Certeiro não tenho a certeza se conseguimos sempre ser. Criativos procuramos sê-lo. Como a irmã agora estava a dizer, não é? Além de... este testemunho é um testemunho também muito com a nossa vida. E, portanto, além de nós catequistas termos que estar preparados em termos formativos, e como a irmã dizia, não é suficiente, também temos que estar preparados com a nossa própria vida, porque hoje em dia, se calhar mais do que antes, é estar presente e ser testemunho constante daquilo que somos e que vivemos. E, portanto, essa é uma das primeiras partes. E nós, na nossa paróquia, procuramos frisar muito isto também aos nossos catequistas, que para darmos a conhecer Jesus às crianças, em primeiro lugar, nós temos que encontrá-lo. E temos que o ir encontrando. Portanto, também não basta tê-lo encontrado um dia, temos que o ir encontrando na nossa vida, porque é isso que nós fazemos com os nossos amigos. Vamos nos encontrando com eles e a nossa relação vai se aprofundando e transformando. E é isso que nós procuramos transmitir às crianças. Portanto, os ecrãs realmente existem esses novos desafios hoje em dia que há uns anos não existiam. Existe ainda uma outra particularidade, mas que sempre existiu, que é as crianças são todas diferentes umas das outras. Claro. E, portanto, o que resulta com uns pode não resultar com outros, e daí é mesmo preciso essa criatividade, procurar essa criatividade de conhecermos as crianças e os jovens, os adolescentes, e de lhes fazer ver que esta relação é importante, faz-se no dia-a-dia, e que a catequese é também para a vida deles. Portanto, não é algo que fica estanque, nós não estamos ali a transmitir conteúdos, estamos a dar-lhes ferramentas, que é esse um dos desafios, para que eles depois possam encontrar com Jesus nas suas vidas. E na vossa casa, até porque está aqui o casal, não é? A catequese penso que será mais comentada e entra muito na ordem do dia lá de casa. A Rita Santos também colabora no Secretariado Nacional de Educação Cristã e também tem muita experiência no contacto também da catequese com as crianças. Hoje também não se pode conceber a catequese sem as famílias. E as famílias são fator também chave. Este envolvimento familiar no acompanhamento das crianças e elas próprias fazerem caminho, não é? Sim, boa tarde. Sim, realmente sem as famílias não é possível, não é? Nós vemos o tempo útil de catequese, por assim dizer, é mais ou menos 1 hora por semana, e depois temos a Eucaristia, que tem os seus passos próprios, mas de facto sem as famílias não é possível conseguirmos fazer este trabalho e este crescimento, não é? Estamos numa dinâmica de envolvimento da pessoa e portanto, a família faz parte deste caminho da pessoa. Como o João Pedro dizia, são todos diferentes. E, portanto, nós contamos com um grupo de catequese, temos que fazer um acompanhamento quase 1 a 1. E, portanto, nesse acompanhamento surgem-nos famílias diferentes. Há famílias menos estruturadas, outras mais estruturadas. E, portanto, conhecer a pessoa, fazer esse caminho. Percebermos também, como catequistas, temos que perceber que o nosso trabalho não é só naquela hora. Se uma mãe me diz que aquele menino hoje não vai à catequese, está doente, obrigatoriamente eu durante a semana tenho que perguntar se ele está melhor. E, portanto, tenho que arranjar mecanismos para fazer isso. Se esta criança faz anos durante esta semana, também é importante eu parabenizar e, portanto, fazer este caminho, como fazendo também parte da família. Portanto, o catequista passa a ser também alguém da família e é bom conhecer o nome dos pais, saber quem está. E isto é desafiante, não é? Porque às vezes temos grupos grandes, sem número, que é muito bom, mas é desafiante. E sei que as comunidades também se começam a organizar no facto da oferta formativa ou catequética, também para os pais, para não ser aquela situação de deixar a criança para a catequese, vou à minha vida, vou às compras e depois vou recolher, vou levá-la para casa. Há convites e há propostas para que também as famílias permaneçam e façam elas próprias uma caminhada cristã. Sim, já vamos tendo também alguns desafios nestes novos recursos, inclusive há até encontros preparados, também às vezes o catequista tem alguma dificuldade em lidar com os adultos,
mas estes novos recursos até já têm essa ajuda, vamos dizer assim, mas já existem muitos catequistas que por si fazem este desafio. Nós lá na paróquia também fomentamos muito isso, para que os pais também possam estar e possam fazer parte também do grupo e perceber o que é que vamos fazendo. E também mesmo nos recursos que já existia ali uma colunazinha do Em Família, também com o desafio para durante a semana, ou ler uma leitura bíblica, ou fazer a oração às refeições, que dentro da rotina, assim, subtilmente, o espírito vai entrando e já vai trabalhando na dinâmica familiar, que também é importante. Claro. Irmã Arminda Faustino, temos aqui alguns subsídios em cima. São manuais de apoio, são manuais, são ferramentas, ao fim e ao cabo, mas que traduzem, escondem, de alguma forma, a inovação, muitas reuniões, muito esforço feito no sentido também de possibilitar aos catequistas uma forma nova, diferente de estar neste desafio da catequese. Há um caminho que tem sido feito no Secretariado de Educação Cristã, no Departamento de Catequese, também nesta preocupação de dotar este ensino da transmissão da fé de novas ferramentas, novos manuais, novos materiais. Exatamente. Eu diria que escondem, mas não só. Acho que também revelam. Revelam muito daquilo que é a nossa realidade e das nossas aspirações, dos nossos anseios e das possibilidades que colocamos e que estão à nossa disposição. Não são perfeitos, não são instrumentos, não é? São apoios para nós. Assim como o Diretório para a Catequese é um documento universal, mas, por exemplo, distingue-se bastante e marca-se até da última edição, já do passado século, no final dos anos 90, porque apresenta novas dimensões que se calhar não estavam tão presentes, sobretudo quando pensávamos na formação e na catequese. Até porque hoje olhamos para a catequese como um todo. Aliás, não é nenhuma novidade, porque já o Papa São João Paulo II, no início do seu pontificado, dizia que na Igreja de Jesus Cristo todos precisamos de catequese. Só que nós vamos assim devagarinho, primeiro que a gente passa assim da mente para o coração e para as mãos, para o dia-a-dia, para as nossas comunidades, o passar a palavra e efetivamente fazermos este percurso, necessitamos de tempo, porque não conseguimos digerir assim também tudo. Precisamos de ir. E, na verdade, temos este primeiro documento, o Ser Catequista, que já é como que o resultado ou um fruto também dali, do Diretório, e um bocadinho também das intuições dos nossos bispos, não é? Para aquilo que se pretende para o nosso país, para Portugal. E daí, os novos materiais, os novos recursos, é um bocadinho já o dar uma resposta a este percurso, a esta proposta que os nossos bispos nos apontam para toda a Igreja. Não é uma coisa facultativa, mas é uma proposta fruto de reflexão, a começar dos nossos bispos, dos nossos padres e dos catequistas também, porque estes materiais não aparecem só de cima para baixo. Antes deles aparecerem à luz do dia, já passaram pelas mãos também e foi dada a possibilidade de outros acrescentarem, melhorarem e verem, pensarem também e refletirmos conjuntamente para que depois agora, olha, vamos concretizando, não é? É importante também a formação dos catequistas, porque a catequese não é um ambiente académico para passar conteúdos assim muito estruturadinhos e todos muito alinhados. Mas para ser catequista também não basta o jovem que fez o crisma e agora então vai para catequista, não é? É preciso um bocadinho mais. E isto é caminho a fazer também nas nossas comunidades. Bastante. Bastante, porque a maturidade é de toda a vida. Há a maturidade própria de uma criança, de um jovem, de um adulto. Todos temos um bocadinho da criança, não é? Também, mas a criança também tem alguma maturidade, consoante a sua idade. E, na verdade, isto de ser discípulo missionário ainda não entra assim com todas as facilidades. Às vezes, dentro de nós mesmos, termos esta consciência que efetivamente somos peregrinos, que estamos em caminho, precisamos de aprofundar sempre mais esta relação com Jesus Cristo, deixarmos conduzir pelo Espírito
e também saber que estamos em comunidades inseridas nas paróquias, nas dioceses e que temos indicações. Cada diocese tem o seu bispo, as paróquias têm o seu pároco, nas dioceses há também os serviços deste apoio à formação e aos catequistas, mas que também não estão isolados na sua diocese. A nível nacional, nós procuramos também articular com os secretariados, com as dioceses, e vai-se fazendo esse caminho passo a passo, assim, devagarinho, não como gostaríamos, mas vai-se fazendo, mas vai-se. Obviamente. Não estamos já propriamente a sair, mas a pandemia veio baralhar aqui um bocadinho as coisas no âmbito da catequese e sei que, nomeadamente, o João Pedro Santos foi criativo nessa parte e entrou nas casas de cada um e fez um bocadinho. Foi uma experiência interessante porque, de repente, a catequese deixou de ser nos bancos da igreja, passou a ser para a família toda, ali dentro de casa, à distância, pelos meios digitais. Mas isto provou ser uma experiência curiosa, no sentido também de prender a família ou de reforçar esta comunicação das crianças com os seus pais. Certo. Bem, essa experiência eu acho que, para já ninguém sabia o que é que era a pandemia e o que é que era estarmos fechados em casa. E mesmo em termos de catequese, lá está, precisámos de nos reinventar. Mas acho que ninguém tinha noção do impacto que essa experiência teve de fazermos vídeos que estavam disponíveis no YouTube para as famílias poderem ver e depois haver, porque realmente a catequese não é isolada, é relacional, haver uma forma de existir um feedback. E, portanto, tínhamos um e-mail para onde as crianças e as famílias podiam enviar e-mails e outros catequistas que estavam privados de poder cumprir a sua missão e a sua vocação, que se sentiam privados dessa liberdade e, portanto, que muitas vezes agradeciam poder haver uma forma de conseguirem chegar às famílias. E foi realmente muito interessante porque houve muito feedback nessa altura mais difícil e de incerteza, onde as crianças escreviam e-mails a desabafar como é que estavam a viver esses momentos e as suas famílias. E, portanto, foi realmente reinventarmos e sermos esta rede de apoio, como a Rita dizia, fazermos parte das famílias e, nesse momento, reinventarmos e apoiarmos uns aos outros. E não foi uma experiência do passado, isto foi um quase laboratório para se perceber caminhos novos para trilhar. Penso que nasceu muito daqui esta aproximação das famílias à realidade da catequese, porque eles estavam ali ao lado, viam o que estava a acontecer e muitas vezes eram chamados por até catequeses mais interativas, em que eles eram levados, isto foi experimentado em diversas paróquias do país, mas hoje, quando se aposta nas famílias, seja na catequese familiar, pode referir um bocadinho o que é essa questão da catequese familiar, mas também quando se chama as famílias à proximidade também neste processo de catequético, já se traz um trabalho de casa feito. Esta novidade contribuiu muito também foi facilitadora desta relação. Sim. Em termos de consciência, claro. Não é? Porque muitas famílias nem tinham consciência do que é que se passa durante a catequese e passaram a ter muito essa consciência e, de facto, também em muitas paróquias também houve oportunidade de seguir. A catequese familiar é um conceito em que a família é que faz a catequese em casa. Portanto, numa semana vão à paróquia, no sentido de estamos aqui na igreja, e na semana seguinte estão em casa e promovem a catequese em casa. Também tem vindo a crescer, há paróquias em que resulta melhor, há paróquias em que nem tanto, mas de facto a catequese em nossa casa facilitou muito nesse sentido. Nós até tínhamos assim algum feedback dos primos lá do Norte que mandavam uma mensagem a dizer: olha, o João Pedro é que é o catequista da minha filha. E portanto foi interessante, e mesmo hoje em dia de vez em quando ainda encontramos pessoas que nos dizem: vocês são da catequese em nossa casa. E isso tudo, portanto, tem essa curioso, parte interessante. Que as crianças começaram a chamar os pais também à fé, à dinâmica de fé. Não é? Sim, é verdade. Porque realmente o apelo e o caminho à igreja é neste sentido, não é? De a família estar próxima e caminhar connosco. Portanto, não é, de facto, é descolorizar completamente a catequese. Não é a escola onde vamos ali e aprendemos e pronto. E eu também já aprendi isso um dia, mas é de facto estar em caminho.
E estar em caminho só faz sentido com as famílias, não faz sentido de outra forma. A irmã Arminda, hoje é crucial este envolvimento familiar e também os novos subsídios, a nova forma, até pelos documentos dos nossos bispos, de quando falam da transmissão da fé, a família é o lugar primeiro, não é? Onde deve ocorrer. A catequese é essencial, mas também é de alguma forma um acessório do que deveria ser a família logo em primeiro lugar. Fundamental. Estava a ouvir aqui o João e a Rita, daquela experiência da catequese em nossa casa, e a pensar assim, como foi tão bom para as famílias aquelas catequeses. E houve párocos que me diziam, era bom que isto continuasse, mesmo depois da pandemia, mesmo quando seja possível voltar às paróquias, aos grupos. Isto foi muito bom, ajudou, e as famílias sentiram-se muito apoiadas. Foi um grande conforto para elas, porque estavam ali. E também já tenho vivenciado isso, sempre que os pais, maioritariamente as mães, permanecem junto com os filhos. Quando temos a catequese, as mães são aquelas que absorvem mais, às vezes, do que os próprios filhos ali no grupo. Já dei conta disso, e isso só prova como têm sede e têm necessidade também. E aprofunda muito as relações da família entre elas. Muito. Eu acho que não é por acaso que aparece ali no itinerário de iniciação à vida cristã das crianças e dos adolescentes, no final, com as famílias, porque este com ali muda tudo. E sobretudo, a gente precisamos de olhar muito para as famílias, com amor, com carinho, conhecê-las melhor e escutá-las. E se calhar precisamos também mudar um bocadinho a nossa linguagem, o nosso chip. É preciso ter a consciência da circunstância existencial de cada família. Muito. Não é uma forma que tem que caber na nossa forma. Não, e não são iguais. É perceber iguais. o seu contexto de vida, não é? E elas não precisam que sejam mais do que apontadas, não precisam, nem criticadas, precisam é de ser acolhidas. E aqui precisamos ainda trabalhar muito nós, catequistas, nós, igreja, todos. Porque, como é que se costuma dizer popularmente, que meus filhos vejam minha boca doce, não é? E eu acho que aqui precisamos também muito de acarinhá-los, claro, e olhar para as famílias como elas são hoje. São as que são. Claro. Este tema dava para estarmos aqui muito tempo a falar sobre ele, abordámo-lo de forma muito superficial, mas foi possível. Acho que ficaram aqui pontos que são cruciais nesta abordagem da catequese e do envolvimento das famílias. Não podemos ir mais longe para já, mas voltaremos a conversar certamente noutras ocasiões. Muito obrigado por esta partilha hoje aqui no programa Eclésia. Nós, pela nossa parte, chegamos ao fim. Agradecemos a atenção que nos dispensou e, obviamente, contamos consigo amanhã à mesma hora. Boa tarde e até lá.